Este é o nosso penúltimo estudo sobre o experimento de Eratóstenes e sua relação com aquilo que nos declara a Palavra de Deus. Desta feita, nós estaremos assistindo a uma apresentação do Dr. Carl Edward Sagan. Ele é astrônomo, cientista, já deu aula na Harvard, inclusive até Nobel, ou seja, uma pessoa de um gabarito altíssimo, né? Elevado, por assim dizer. Então, quer dizer, na medida que ele for fazendo suas colocações com respeito às suas demonstrações, nós estaremos assim, então, fazendo os devidos comentários. Antes, porém, vamos ler aquilo que nos diz as Escrituras Sagradas, Josué capítulo 10, versos 12 e 13. Então Josué falou a Yahvé no dia em que Yahvé deu os amorreus na mão dos filhos de Israel. E disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão e tu lua no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Veja, o mundo teológico, de modo geral, tem esse relato bíblico como um mero mito. Nós o cremos que é inspirado. Toda a escritura é inspirada, inclusive para educar, para ensinar. Veja que o evolucionismo apregou que o homem veio de uma ameba e então tornou-se no macaco e mais tarde desenvolveu capacidade intelectual para então discorrer sobre as coisas. Nós, segundo o criacionismo, cremos que o homem veio das mãos de Deus. Adão foi criado de forma perfeita, com uma capacidade mental espetacular. Ou seja, até a sua queda, ele foi instruído em todas as coisas com respeito ao nosso mundo, inclusive em conhecimento cosmológico. Conhecimento este que ele passou aos seus filhos e aos filhos de seus filhos e assim sucessivamente, mesmo porque ele viveu quase 1000 anos. Compreende? O fato é que este conhecimento chegou até os dias de Moisés e Moisés foi contemporâneo de Josué. Na verdade, Josué era o seu assistente. Então, como Josué se equivocou? Veja que Moisés escreveu não somente o livro de Gênesis, como também escreveu o livro de Jó, livros que exploram questões cosmológicas de forma espetacular. E note, Josué não só conhecia cosmologia, que não somente além de pedir que o sol se detivesse em seu lugar, ele apontou o lugar onde o sol estava. Ele disse: Sol, detente em Gibeão e tu lua no vale de Aijalon. Então, como assim que Josué não sabia o que estava falando? Temos uma escritora, uma renomada escritora norte-americana que fala que a oração de Josué foi inspirada. Se foi inspirada, não pode abrigar erro, concorda comigo? Eu estou me referindo a Ellen G. White. Eu vou deixar no descritivo aí o livro em que está essa citação. A verdade é que o que nós estamos apresentando aqui deveria ser apresentado em salas de aulas. Eu me refiro a escolas, colégios, faculdades e mesmo universidades. Eu vou além, nós estamos diante de uma revolução. Uma revolução porque o experimento de Eratóstenes, considerado à luz dos 7 elementos que nós identificamos, vai demonstrar que o que ele afirmou não tem nada a ver com aquilo que se vale do seu experimento para se afirmar na atualidade. Compreende? Bom, vamos então à exposição do Dr. Carr e aos nossos comentários. Bem ao sul, no posto de fronteira de Siene, no dia mais longo do ano, algo de notável acontecia. Em 21 de junho, a sombra de uma coluna ou de uma vareta encurtava com a aproximação do meio-dia.
o passar das horas, os raios do sol deslizavam pela parede de um poço que nos outros dias não era iluminado. Então, precisamente ao meio-dia, as colunas não projetavam sombra e o sol brilhava diretamente no fundo do poço. Naquele momento, o sol estava exatamente a pino. Veja, poço d'água, lembra do que eu falei em vídeos anteriores? Tem que ter água. Observa que o sol iluminava a pino. Isso significa que o sol estava sobre o poço, no firmamento, bem acima do poço. Da mesma forma como Josué precisou a localização do sol no firmamento em relação à superfície terrestre, o sol no firmamento estava acima da superfície terrestre, ou seja, acima do poço. Isso significa que ele estava no firmamento ou afora do firmamento? Já exploramos sobre isso. Não tem como ele estar fora do lado, ser 100 vezes maior do que a Terra, estar a 150 milhões de quilômetros de distância. Não tem como. Ele está acima, no solstício de verão, cima, tá? Verticalmente, em sua totalidade. Prossigamos. Uma observação que outra pessoa teria facilmente ignorado. Varetas, sombras, reflexos em poços, a posição do sol, assuntos simples do dia a dia. Que importância possível poderiam ter? Mas Eratóstenes era um cientista, e sua contemplação desses assuntos caseiros mudou o mundo. De certo modo, fez o mundo. Por Eratóstenes ter tido a presença de espírito, de experimentar, de realmente perguntar. Interessante essa declaração. Por Eratóstenes ter tido a presença de espírito. Nós cremos que, de alguma forma, o Espírito de Deus guiou Eratóstenes até aquele papiro na Biblioteca de Alexandria, mas guiou mesmo aquele que abriu o poço, porque pensa, é uma loteria, 1 em 1 milhão. Você fazer um poço exatamente numa localização geográfica, quando o Sol, a 21 de junho, no seu solstício, estaria a pino iluminando sobre ele. Gente, isso é incrível. Eu vejo aí o quê? A união do poder divino com o esforço humano. Era Deus desde então já intentando nos ensinar algo adiante, confirmando sua palavra. Percebe a importância dos nossos estudos, de nossas considerações? A conexão que nós conseguimos fazer? Prossigamos. Porque aqui, perto de Alexandria, uma vareta projeta uma sombra perto do meio-dia em 21 de junho. E acontece que elas projetam mesmo. Uma pessoa excessivamente cética poderia ter dito que o relato de Siene estava errado. Mas é uma observação absolutamente franca. Por que alguém mentiria sobre tal assunto? Eratóstenes se perguntou como podia, no mesmo instante, uma vareta em Siene não projetar sombra e uma vareta em Alexandria, 800 quilômetros ao norte, projetar uma sombra diferente. Aqui está um mapa do Egito Antigo. Eu inseri 2 varetas ou obeliscos, um aqui em Alexandria e um aqui em Siene. Se em um certo instante cada vareta não projetar sombra alguma. Veja, o que ele está fazendo aqui nós fizemos nos vídeos anteriores, e em especial no anterior a este que nós estamos gravando. Ele agora começa a dar atenção às varetas e esqueceu do poço, e não pode. Porque o poço tem também um protagonismo especial. Poço d'água, que tem água, concorda? E eles têm de estar em paralelos, e a vareta tem de estar o quê? Verticalmente ao poço de Alexandria. Por quê? Existe um protagonismo envolvendo a água do poço, tá, em relação à sua parede, que tem que dar
a parede reta do poço descendo reto, mais a água nivelada, um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Compreende? Então eu não posso inclinar como ele vai fazer agora ali na representação dele. Porque então que eu não tenho mais um ângulo reto na água de 90 graus em relação à parede do poço, e agora eu vou ter sim um ângulo agudo. Veja, ele pega uma cartolina e põe duas hastes apenas e se vale da luz do sol. Veja que nos nossos experimentos aqui, nós projetamos uma lanterna iluminando a pino, a representação do poço em Siena, que deu a diferença no poço em Alexandria em relação à sombra e à haste. Nós temos que deixar os elementos da natureza fazer o trabalho e não nós interferirmos, como ele vai fazer agora. Observemos. Isso é perfeitamente fácil de entender se a Terra for plana. Se a sombra em Siene tem um certo comprimento e a sombra em Alexandria tem o mesmo comprimento, isso também faz sentido em uma Terra plana. Mas como pode ser, perguntou Eratóstenes, que no mesmo instante não haja sombra em Siene e haja uma sombra muito substancial em Alexandria? A única resposta era que a superfície da Terra é curva. Então, quer dizer, eu tenho demonstrado para vocês que não importa a topografia do terreno, se plana, se irregular ou se curvada, porque tem isso no nos terrenos, né? O que importa são o princípio geométrico que Eratóstenes utilizou, que tem que ver com os ângulos alternos internos, onde ele se valeu onde ele se vale de dois paralelos, que são os postos em Siena e Alexandria, junto à vara, e o protagonismo maior do Sol com seus raios perpendiculares. Isso só pode acontecer no ambiente interno. Compreende? Então, quer dizer, está aqui a questão. Agora, ele vai dobrar a cartolina e vai dizer que isso se... Quer dizer, você está forçando a coisa. Você está forçando. Tá? Bom. Não só isso, mas quanto maior a curva, maior a diferença nos comprimentos das sombras. O Sol está tão distante que seus raios ficam paralelos quando atingem a Terra. A vareta... Eu expliquei no dilema dos raios solares. Os raios do Sol não são paralelos, são perpendiculares paralelos. São perpendiculares retos, tá? Não paralelo, paralelo. Vão nesse vídeo lá no dilema dos raios e vocês vão entender. Então, quer dizer, com todo respeito ao Dr. Carl Sagan, distorções. Não foi assim que se deu o experimento. Em ângulos diferentes para os raios de Sol vão projetar sombras de comprimentos diferentes. Para a diferença observada nos comprimentos das sombras, a distância entre Alexandria e Siene tinha que ser de 7 graus ao longo da superfície da Terra. Com isso, eu quero dizer que se você imaginar essas varetas se estendendo até o centro da Terra, elas têm um ângulo de cerca de 7 graus. Bom, 7 graus é mais ou menos 1/50 da circunferência total da Terra, 360 graus. Eratóstenes sabia a distância entre Alexandria e Siene. Sabia que eram 800 quilômetros. Por quê? Porque ele contratou um homem para contar os passos dessa distância toda para que ele pudesse realizar o cálculo de que estou falando. Bom, 800 quilômetros vezes 50 dá 40.000 quilômetros. Então, essa deve ser a circunferência da Terra. Esta é a maior distância que se pode percorrer na Terra. Esta é a resposta certa. As únicas ferramentas de Eratóstenes foram varetas, olhos, pés e cérebro. Mas o entusiasmo pela experimentação. Com essas ferramentas, ele deduziu corretamente a circunferência da Terra com alta precisão, com um erro de poucos %. Este é um ótimo cálculo para 2.200 anos atrás. Bom, eu vou pôr na descrição o link do vídeo, tá? O fato é que Eratóstenes descobriu a redondeza da Terra, não a curvatura, tá? Então, não tem nada a ver, com todo respeito, a metodologia que ele usou, tá? Faltou os elementos que nós temos explorado aqui. Bom, meus amigos, então seria esse o vídeo dessa ocasião, tá bom? O nosso próximo vídeo será o último e será surpresa então, ok? Finalizando aquilo que ele apresentou até agora. Obrigado por horas, Alexandre Botelho.